Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É de muita alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Pai, né? Nessa sexta-feira abençoada. Primeira semana após a virada de ano, né? Desse novo ano. É uma semana assim que nós Obrigado. Acaba sendo uma semana cansativa, né? Uma semana que ainda estamos, de uma certa forma, refletindo de tudo que foi feito, né, no ano passado e de tudo que vamos fazer nesse ano. Então, estamos nos alinhando ainda, né? Mas glórias a Deus por isso, de estarmos aqui, e pode ter certeza que nós escolhemos o melhor lugar para estar nessa noite, amém? Glórias a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura até o 21. João, capítulo 3, a partir do versículo 1, amém? Glórias a Deus. O tema dessa noite, irmãos: nascendo pela segunda vez. Glórias a Deus. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes nem se espantes de ter dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como os crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pula agora para o 20, irmãos. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu peço desculpa para os irmãos, que a minha garganta está um pouco irritada hoje, mas glória a Deus por isso. Irmãos, aqui nessa passagem, mais uma vez Jesus prova a palavra que Jesus ensina aquele que tem vontade de aprender, aquele que tinha desejo de aprender. Jesus falava em palavras, fazia sinais, vindos da parte do Pai, para que fosse despertado ao povo um interesse de um novo, totalmente novo, de uma nova largada, uma nova partida,
de um ensinamento que levaria todos para um caminho onde já não seríamos mais nós que estaríamos no controle de tudo, e sim Deus. E é assim até hoje, e não foi diferente com Nicodemos, um homem influente dentro da vida de quem continha a Torá. A Torá antigamente era a palavra de Deus, a palavra que foi deixada por Jesus, por Deus, para o povo, para aqueles que continham a palavra. E Nicodemos era um dos mestres dos judeus, né? Então ele tinha um entendimento total da palavra de Deus. Glórias a Deus. Um homem que era chefe dos judeus, uma autoridade de respeito. E foi despertado nele, através dos feitos e pregações de Jesus, um desejo de querer aquilo que estava sendo visto aos seus olhos, o novo do Senhor, diferente de tudo aquilo que ele havia visto ou vivido. Até então, até aquele momento, ele não hesitou em chegar até o mestre e perguntar. Então, irmãos, o que a gente aprende até aqui por enquanto? Jesus, trazendo para os tempos de hoje, ele nunca vai desrespeitar a tua vontade, os teus desejos, porque é o teu livre-arbítrio. Ele sempre vai estar ali, pronto a te ouvir, pronto a realizar aquilo que você pede, aquilo que você clama, porém ele vai te respeitar. Mas aquele que sente a curiosidade, que sempre a vontade de saber mais do Senhor, Jesus também não hesita em ensinar e em revelar. Porque o Senhor, irmãos, por isso ele falava em parábolas, por isso ele fazia sinais, mas ele fazia os sinais e se retirava. E aqueles que cucavam com aquilo, queria saber mais sobre aquilo, chegava até ele, e ele explicava, ensinava e falava o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo trazer para o novo tempo do Senhor, né? Na caminhada dele. Então conosco não é diferente hoje, irmãos. Se quisermos mais do Senhor, precisamos nos aprofundar mais de Deus. Precisamos querer entender mais das coisas de Deus e não querer ficar só porque estamos na igreja, estamos em um ministério, e tá bom, está ótimo. Não, nós precisamos querer entender mais da palavra, procurar novas traduções dos dias de hoje, porque Nicodemos era um chefe dos judeus. Ele tinha o entendimento, ele sabia que viria um Messias, que ia fazer toda a diferença, que ia morrer na cruz. Isso foi revelado no Velho Testamento. Mas quando o Messias estava de frente com ele, ele não cria. Percebe-se que já de início, que Jesus o Senhor não podia fazer nada, até que despertasse uma vontade própria. Mas que a partir do passo até ele, tudo se faz diferente, quando é revelada as coisas do alto, do Espírito. Nascer de novo é o que mais ouvimos nos tempos atuais dentro da casa de Deus. No entanto, é o que tem menos acontecido verdadeiramente, porque é algo que é feito de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, irmãos, querer mais do Senhor é querer algo sobrenatural de Deus. O pastor tem pregado aqui, pregou no final do ano, que a partir desse ano ele queria algo sobrenatural de Deus, algo que fizesse a diferença por tudo isso que nós estamos fazendo, por toda essa caminhada que estamos tendo na casa de Deus, na presença do Senhor. Mas precisamos querer algo a mais de Deus, um sobrenatural que a nossa mente, o nosso cérebro o nosso pensamento humano não consegue assimilar assim. Eu falando para vocês, eu querendo dizer esse algo sobrenatural, nós não conseguimos entender o que é, porque é algo sobrenatural,
é algo de Deus no profundo. E para ter esse sobrenatural, irmãos, é necessário renúncia, é necessário, irmãos, uma conversão verdadeira, é necessário um segundo nascimento. Porque o primeiro é o nascimento da carne, mas o segundo é o nascimento do Espírito. É um nascimento que você não tem mais o controle. É o Senhor que tem o controle da sua vida. Até o momento você tinha o controle de tudo. Achava que tinha o controle de tudo. Mas a partir do momento que você resolve nascer de novo, não é mais você que controla, é o Senhor que te controla. Amém? Glórias a Deus. Reconhecer Jesus é ter um segundo nascimento verdadeiro. É nascer pela segunda vez, é estar completamente convencido de que o ouvir a palavra da verdade é o que vai te levar a abrir os olhos da cegueira de uma vida da carne, controlada pelo espírito humano, e viver uma vida sem controle nenhum, que é pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nada igual ou parecido, é como diz a palavra, é algo que assopra e você não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas é que é do Espírito, e farás manifestar as obras que vêm de Deus na terra por você. Então é algo, irmãos, que você não vai ter controle, como eu falei, e então vai manifestar a obra do reino de Deus aqui na terra, na casa do Pai, na casa de Deus. Esse sobrenatural, irmãos, ele pode ser manifestado por nós. Esse algo sobrenatural de Deus, ele pode se manifestar aqui através de nós. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Na época, irmão, Moisés clamou por um libertador. O povo de Israel clamou por um libertador, e Deus enviou Moisés. E não foi diferente em várias situações nos reis da época. Sempre quando houve um clamor, houve uma busca de coração, uma busca pelo sobrenatural, para ver algo ser mudado de forma sobrenatural, houve uma resposta de Deus, irmãos. E através de nós foi feito o sobrenatural de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. A mensagem da cruz é a prioridade e única verdade de hoje. Porque é necessário que seja levantado o ministério de Jesus dentro de cada um de nós, e um altar para Deus. E precisa ser sempre citado o madeiro, sempre precisa ser citada a cruz, para que tudo faça sentido em uma vida cristã. Não tem sentido, irmãos, nós fazer a obra de Deus sem citar a cruz, sem citar porque Jesus morreu na cruz. Muitas hoje pessoas, irmãos, vêm para a presença do Senhor e nem têm esse conhecimento. Sabe por quê? As coisas de Deus ficou muito assim, remota. As igrejas hoje estão muito remotas. É a mesma fala, as mesmas brincadeiras com falas de Deus. É os mesmos ensinos. É uma coisa assim, irmãos, remota, robótica, natural assim, igual como se fossem obras do mundo, ou como se fossem obras humanas. E não pode ser dessa forma. Quando viemos para a presença do Senhor, nós viemos para a luz, porque a luz veio ao mundo para ser amada, mas ainda preferimos as trevas, porque são vistas aos nossos olhos, do que a luz que é sentida no nosso interior. Ainda hoje, irmãos, nós ficamos presos em coisas terrenas, coisas do mundo, porque está aos nossos olhos. Aquilo que está aos nossos olhos é o que nos prende. E podemos falar que não, podemos falar que não é dessa forma, mas é dessa forma. Porque você só consegue separar a carne do espírito quando você entra no espírito. Não tem como você ficar na carne e um pouquinho na carne, um pouquinho no espírito, um pouquinho na carne, um pouquinho do espírito.
Ou você está no Espírito para as obras de Deus manifestar, ou você está na carne para as suas obras serem manifestadas, para as suas obras serem vistas. Como disse aqui a palavra, no versículo 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Tudo aquilo que é feito da carne aborrece a Cristo. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então não adianta você querer vir para a luz se as suas obras, os seus feitos estão sendo reprovados por Deus. Mas você não quer que seja reprovado pelo homem. Então hoje em dia nós estamos muito preocupados do que o homem vai falar, do que o homem vai pensar, do que o homem vai dizer. Nossa, eu preciso fazer isso, porque vai vir uma pessoa importante dentro da minha casa, e eu sou lá da igreja, e está tudo bagunçado aqui, nós está uma brigaiada essa semana. Não, vai vir uma pessoa aí, vai vir uma visita, vamos dar uma ajeitada na casa, vamos tapear aqui as coisas, porque vai chegar e ele precisa ver que nós somos uma família de Deus, que nós somos, senta ali, toma um banho, fica prontinho, não é para brigar hoje, não é para fazer nada, não, ó, amor, fala baixo hoje, hein? Você fala muito alto aqui todo dia, fala baixo. Aí a mulher já fala para você também, não vai ficar fazendo brincadeira aí que não é, entendeu, irmãos? Aí chega a pessoa, aí você vai lá fora, paz do Senhor, meu irmão. Aí a pessoa entra, tudo para impressionar quem? O homem. E você acha que é diferente dentro da casa de Deus, irmãos? Você acha que é diferente na igreja? Não é diferente, irmãos. Tudo tem sido para impressionar o homem. Sabe por quê, irmãos? Por causa do eu, por falta de renúncia, por falta de quebrantamento do coração. Por isso, ainda as vontades, os desejos de hoje na sociedade, ainda está contido e misturado dentro de uma pessoa que faz a obra de Deus. Se os nossos olhos estão na luz, irmãos, por que ainda estamos misturando as coisas? Por que ainda estamos preocupados com coisas que já não faz mais parte? Que nós dizemos que não faz mais parte, mas ainda a gente está tropeçando nisso. Está se confundindo muito o eu sou livre, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas com a liberdade da carne, de que tudo pode, tudo faço, e com isso, em vez de condenar o pecado e amar o pecador, estamos condenando o pecador e amando o pecado. Essa coisa, irmãos, que eu sou livre, Jesus já me justificou. Não pode ser da boca para fora como tem sido, irmãos. Como tem sido em muitas vezes na boca de muitos cristãos. Hoje, irmãos, a palavra está bem direcionada para nós cristãos. Para mim, primeiramente, porque eu me cobro muito todos os dias, todas as horas. Somos falhos, somos errôneos. Mas precisamos ser totalmente dependentes de Deus para entender isso, que essa liberdade de eu quero, eu faço, eu posso, não pode ser confundido com uma liberdade que é aí de fora, irmãos, que tem que ser curtido, que tem que ser feito, que tem que ser realizado, que é a força do meu braço, que é eu que faço. Eu já conheço Jesus, filho, você está com muita religiosidade. Amém, irmãos, nós sabemos. Se você está no Espírito, você sabe o que é religiosidade, você sabe o que é da carne, você sabe o que é do Espírito. Não precisa ninguém falar para você. Glórias a Deus, aleluias. Está dando para entender, irmãos? Glórias a Deus, aleluias. Está meio bem assim, gramático, né? Mas creio que Deus, em nome de Jesus, vai falar grandiosamente como falou comigo. E o pecado, irmãos, então nós estamos amando mais o pecado do que o pecador. E sendo que vista é o contrário. Hoje nós estamos julgando o irmão muito fácil. Qualquer coisinha a gente está falando, nossa, tá totalmente na carne. Agrediu um pouquinho a gente, já não, aquele lugar ali já não é para mim não. Sabe, é muito assim,
muito ego, muito ferir, muita carência, irmãos, muita carência. E não podemos ser assim, irmãos. Na obra de Deus nós somos um corpo, somos uma unidade. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Então todos nós aqui somos diferentes, ninguém foi feito igual a ninguém. Então não é o teu pensamento que vai mudar o pensamento daquela pessoa, e sim a busca dela para as coisas do alto, as coisas de Deus, que vai trazer uma transformação para ela. Aqui, irmãos, a igreja é uma casa onde você tem que vir e reverenciar ao Senhor. Você tem que vir aqui adorar e engrandecer ao Senhor em espírito e em verdade. A casa de Deus, irmão, não é a casa da mãe Joana, não. A casa de Deus é algo de reverência. O altar é algo de reverência. Não podemos achar que o altar é de qualquer jeito, que você sobe de qualquer jeito. Ofni e Finéia subia de qualquer jeito em cima do altar, praticava coisas, achando que por ser de uma família cristã, por ser filho de importante autoridade dentro da casa de Deus, o que podia fazer. E você viu o fim que foi deles. Coisas sem santidade. Não, irmãos. Nós que temos um ministério, nós que participamos de um ministério de louvor, de diaconato, cooperadores, pastores, nós precisamos estar em comunhão com Deus, em alinhamento com as coisas de Deus. Senão, tira a tua mão do arado, tira a tua mão das coisas de Deus. Se for para fazer algo com santidade, com amor, com adoração ao Senhor, com reverência ao Senhor, tira a tua mão, irmãos. A palavra de Deus diz que quando você vai trazer o dízimo na casa de Deus, a sua oferta, se você estiver vindo trazer, se lembrar que tem algo com o teu irmão, volta, coloca na cadeira, se conserta com o teu irmão e depois vem e traga o dízimo para a casa de Deus. O Senhor não quer o teu dinheiro, o Senhor quer a tua fidelidade. Amém, glórias a Deus. Aleluia, santo é a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Obras ainda do primeiro nascimento humano. Nicodemos era uma pessoa que cumpria tudo dentro dos preceitos religiosos da antiguidade, que até então era o que foi deixado para ser seguido. Porém, a parte que mencionava a vinda do Messias, que confrontaria tudo aquilo que era pregado, quando de fato se cumpriu, não foi aceito, pois seria necessário um novo nascimento, um nascimento verdadeiro do Espírito. Está vendo, irmãos? Quando foi para Nicodemos aceitar o cumprimento da promessa, que era a vinda de Cristo, já confrontou, irmãos. Sabe por quê? Estava na zona de conforto, estava confortável, irmãos. Você ser chefe dos judeus, você está numa liderança, você falar assim: não, aqui, né, estou tranquilo, né, lá em casa o celeiro está cheio, né, muitos me respeitam, né, a igreja está em acordo com os romanos, a igreja está em acordo com a política, né, irmãos, trazendo para os tempos de hoje. Então, se eles estão nos deixando trabalhar, por que nós vamos modificar para que haja confronto? Mas é para isso que Jesus veio, irmãos. Ele veio para trazer confronto. Para os tempos de hoje somos nós, trazer confrontos para o nosso eu, trazer confronto para a nossa vida, trazer confronto para nossas atitudes ainda que não agrada o coração de Deus. 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O segundo nascimento, o nascimento do Espírito. E por que é pregado, irmãos? Esse eis que tudo se fez novo, nova criatura é, aceitei Jesus como um suficiente Salvador. E os velhos gostos, as velhas vestes, as velhas vontades, os velhos desejos, ainda são vistos em alguns de nós. Por que, irmãos? Que ainda são vistos os velhos gostos, as velhas vontades, os velhos desejos, os velhos erros. Se pregamos, irmãos,
A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós falar, irmãos, para alguém em cima de um altar, nós vamos dar conta no final. Então, irmãos, as coisas de Deus tem que ter muita responsabilidade do que você fala, do que você diz para uma pessoa. Uma palavra, irmãos, mal falada, maldita, você mata a pessoa. Você pode matar ela, você pode trazer ela para a vida novamente. Então, cuidado com o que você fala quando você está irado. A palavra de Deus diz que nós temos que estar prontos a ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. A palavra vem pelo ouvir, o ensinamento vem pelo ouvir. Em Jeremias 1:9 a palavra diz assim, ó, eis que o Senhor aqui vem e toca na minha boca, para que o que seja dito sejam palavras de convencimento, palavras que venham trazer vida, palavras que venham trazer esperança. Cuidado com o que falamos no altar, ou que falamos para as pessoas, sem discernimento, sem controle, irmãos. Tem uma passagem que uma vez eu ouvi, irmãos, ouvi só uma vez e guardei comigo. Talvez foi um entendimento ali que o Espírito Santo deu para aquele profeta, que é aquela passagem que diz assim, ó, que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, os meus olhos não viram, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. E o que ele, se você olhar pela a forma que ele colocou, eu guardei. Os ouvidos estão aqui, né, irmãos? Os olhos estão um pouquinho mais acima. E por que ele fala, não subiu ao coração do homem? Se o coração está aqui embaixo. Então, irmãos, o coração, ele interpretou como que fosse a nossa mente, que fosse a nossa cabeça. Porque tudo que nós pensamos e fazemos vem do controle do nosso cérebro. Então, não subiu ao coração, tudo que o cérebro diz é o que o coração vai sentir. O cérebro que controla tudo. Eu achei super interessante ali aquele ensino, porque eu falei, verdade. O que a cabeça, o que nós fazemos, o que nós pensamos, é o que o coração vai sentir. Se nós estamos com um controle, o coração também vai estar ali, irmãos, guardado. A palavra de Deus, tudo que nós guardamos e fazer que guardamos no nosso coração, é guardar a nossa mente, irmãos, de coisas que não faz mais parte de nós. Hoje eu vejo assim, ainda muitos jovens, que diz assim, eu sou muito jovem para cair de cabeça nisso. Ainda eu estou muito jovem para entrar com essa coisa de igreja, né? Eu tenho muita coisa, tanta coisa, né? O galardão, a mesa está farta lá fora, irmãos, do diabo. A mesa está assim, ó. Está tão fácil hoje as coisas, né, irmãos? Está tão fácil, está no nosso nariz, né? Os desejos da carne. Aleluias. Então assim, eu vou curtir um pouco, assim, depois quando eu tiver mais ali numa idade, que eu quero casar, aí eu venho para a presença de Deus, né, peço perdão para o Senhor, uma mulher de Deus, uma mulher ali dentro da casa do Pai, né, bem assim comportada, né, e aí eu me caso, e aí eu vou ficar tranquilo, Deus já me perdoa tudo, e eu vou para a salvação. Mas a volta de Cristo, irmãos, muitos falam ainda assim, esse negócio de Cristo voltar, já está muitos anos que isso, a volta está próxima. Ixi, isso aí, ó, passou tantas gerações, mas esquece que a volta de Cristo é individual para cada um, irmãos. Amanhã você sai ali, irmãos, você está andando, você tropeça, bate a cabeça, a volta chegou para você. Você faz algo ali, irmãos, você numa armadilha de Satanás, você cai nas drogas, e você não tem força para sair, você cai no adultério, você perde tudo, a volta de Cristo chegou para você. Se você não tiver força, você vai morrer, e a volta chegou para você. Há caminhos, irmãos, que parece ser bom, mas o final dele é a morte. João Batista foi escolhido desde o ventre, assim como a Cristo. A palavra de Deus relata que quando a mãe deles se encontraram, os dois ventres ali que aguardavam a chegada dos filhos, dos primos, mexiam ali, irmãos. Deus já estava ali desde o ventre. Deus já estava ali, irmãos, mostrando quem que ia ser, os escolhidos do Senhor, assim como eu, como você que está aqui hoje. Deus escolheu nós do ventre, irmãos.
Deus não escolheu nós para depois, não. Você não precisa curtir nada, não. Curte a presença de Deus. O que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, principalmente nós jovens. Irmãos, não tem coisa mais gostosa. Eu queria ter vindo de um berço evangélico para ter uma mocidade dentro da casa de Deus. Mas infelizmente não foi dessa forma. Mas eu não culpo nem meu pai, minha mãe, porque a gente não teve isso. Mas a nossa geração que conheceu a Cristo, conheceu a Jesus, a gente tem que passar para a nossa geração de filhos, para ter esse berço evangélico, para que amanhã ou depois, irmãos, a palavra seja cumprida. Inculcar o teu filho de dia e de noite com as coisas de Deus. Ensinar ele de quando é novo para quando estiver velho, não se desviará do caminho. Então nós temos que honrar a Cristo desde o nascimento humano até o novo nascimento de Cristo. Porque João Batista, você acha que ele curtiu? Não, irmãos, ele cumpriu o mandamento até que chegasse o dia das promessas ser cumpridas. E com Cristo não foi diferente. Ele teve uma vida jovem, uma vida de criança, uma vida jovem, mas quando chegou a idade do cumprimento do propósito, da promessa, ele cumpriu. Mas desde o início ele estava na presença do Senhor. Não tem essa, irmãos, de você vir para Deus no final, porque Cristo pode voltar para você a qualquer momento e você perder a salvação. Glórias a Deus, aleluias. Santa é a presença do Espírito Santo, aleluias. Então, pula fora de todo o ensinamento do achismo dentro da casa de Deus, de todo ensinamento do eu sou livre, mas a liberdade com rebeldia, que não aceita conserto, não aceita o confronto, para que venha nascer de novo, ter o segundo ensinamento. Glórias a Deus, e que começamos a ter uma reverência ao Senhor, principalmente na hora da verdade, a palavra de Deus. Sem reverência, sem renúncia, sem quebrantamento, sem transformação, vamos só substituir o primeiro vento e olha nós de novo, começando do zero. Sabe o que é começar? Hoje, nosso pensamento humano é perder tudo e começar de novo. Exatamente. Mas o nosso pensamento às vezes é perder tudo material, perder um trabalho bom e começar de novo. Perder um carro ou através de uma dívida perder uma casa e começar do zero de novo. Irmãos, começar do zero é você ter o novo nascimento. Não é você começar do zero porque você tinha um trabalho, você estudou, você tem uma vida próspera, de repente por algo, por alguma coisa você começa do zero. Sim, também, mas o zero, irmãos, é perder a sua vida para Deus. É nascer de novo, um novo diferente, e deixar para trás o velho que foi processo. Na nossa vida às vezes tem um velho, irmãos, que já passou, mas que foi um processo, uma luta, algo que era para nós moldar, nos quebrantar, para que viéssemos verdadeiramente para a presença do Senhor, para fazer a vontade e o querer do Senhor, irmãos. Porque não tem coisa mais gostosa, mais maravilhosa do que fazer a vontade do Senhor com reverência, irmãos, tendo um coração contrito, um coração limpo, um coração puro. Saber, irmãos, que lá fora você a todo tempo te confronta para que você faça o melhor para Deus, para que você tenha atitudes que não desagrade o coração de Deus. Porque se nós aborrecemos a luz, Deus está aborrecido com nós, e não nós conseguimos para manifestar as nossas obras da carne. Então, irmãos, vim para a casa de Deus e colocar a mão no arado, estando em santidade, buscando a santidade a todo momento,
Aquele, irmãos, que diz que é pecado, a palavra diz que não tem pecado, é mentiroso, diz a palavra. Claro, mas o que alega o coração de Deus é saber que todo dia você acorda pensando em fazer, em ser melhor para a tua casa, para a tua família, em ser melhor para o próximo, em buscar almas, em buscar vidas, em ser melhor para aquele que está lá fora, que ainda não é conhecedor da palavra, aquele que não é conhecedor, que não é convertido. Senão nós vamos cair no mesmo conceito de agora eu sou de Deus e apontar os lá de fora, o pecador. Sendo que nós tínhamos que estar apontando o pecado e abraçando o pecador, para que ele venha sentir, porque a pessoa que está lá fora, mas que ainda não conheceu a Cristo, está só querendo um abraço, só está querendo uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Então, começar do zero é você aprender a seguir o novo tempo, mas agora no Espírito, sem mais ter controle, e sim o controle ser de Deus. É você mergulhar assim, irmãos, numa água profunda e não encontrar lá o piso, não encontrar o chão da piscina. É como se fosse pular numa piscina e não achar, porque você está dentro da profundidade de Deus, e ali é Deus que te controla mais, você não consegue mais pôr a mão, porque fazer a obra de Deus sem controle, estando em santidade, irmãos, Deus vai manifestar todas as coisas sobre a sua vida. Você não vai se aprender a mais nada material, você não vai se apegar em mais nada pessoal. A sua alegria, o seu prazer vai estar no Senhor. O seu prazer vai estar no Senhor. Sabe por quê? Todas as vezes que buscamos a Deus com mais afinco, com jejum, oração, as coisas começam a se movimentar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que o Espírito de Deus é o mesmo, mas ele não fica parado, ele se move. Então nós estamos num tempo onde o mundo foi movimentado, o tempo está movimentado. Como diz o pastor aqui, sempre ele diz aqui, irmãos, que vai piorar. É ruim a gente falar isso, irmãos, mas os pensamentos aí fora estão muito com soberba e poder, irmãos. Os pensamentos estão só em cada vez mais poder, poder e poder. Então não pense que vai ter uma melhora longe da casa de Deus, que você vai poder ficar nesse vai e vem, nesse vai e vem, nesse vai e vem, porque aí vem a volta do Senhor, irmãos, para você, e acabou. E outra, temos que salvar os nossos e aqueles que ainda também não são. Como que Jesus te levanta, você como coluna da sua casa, te levanta como um libertador, e você falando assim, deixa lá, não quer nada, não quer nada, também tem que querer, claro que precisa ter um querer, mas cadê o teu testemunho, irmãos? Será que o teu ente querido está vendo o testemunho em você? Será que ele está vendo Cristo vivendo em você nas tuas obras? Será que ele está vendo Cristo em você nas suas atitudes, no teu falar, no teu pensar? Nossa, aquele é homem de Deus, hein? Só o falar dele já demonstra isso. Só o agir dele, olha o coração dele. Irmão, como que é bom alguém chegar para você e falar assim, irmãos, não é para levantar ego, é para aumentar a nossa fé. Como a pessoa fala assim, nossa, o seu falar é diferente. Você é meio diferente, você é meio quieto, né? Você é diferente. Você é de Deus, você faz a obra de Deus. Eu também congreguei em tal lugar, mas eu desanimei porque vi muitas coisas. Irmão, como eu ouço isso? Nossa, eu vi muitas coisas erradas, e não aguento mais igreja. E eu pego e falo assim, não, irmãos, Deus tem algo para você ainda. É que os seus olhos ainda estão no homem. Se você for para Deus e olhar para o homem, você cai. Mas se você for para Deus e olhar somente para o Senhor, irmão, você segue Deus te crescendo e deixando você ali, no altar dele, fazendo o melhor, e ele vai te capacitando, vai te colocando num lugar de desfrute, irmãos, e naturalmente as outras coisas vão sendo acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Jesus, irmão, falou dos mandamentos, quando ele foi indagado, glórias a Deus, aleluias, de qual que era os mandamentos mais importantes, ele disse,
Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Muitos dizem assim, ó, ele aboliu os outros mandamentos. Não, irmão, ele só resumiu os 10 mandamentos em 2. 5 no primeiro: amar Deus sobre todas as coisas, fazer tudo para Deus. E os outros 5, que é do ser humano: amar ao próximo como a ti mesmo. Pega na Bíblia os 10 mandamentos, leia os 5 primeiros e coloca ali junto com o que Jesus falou: amar Deus sobre todas as coisas. Pega os outros 5 e coloca no segundo: amar ao próximo a ti mesmo. As obras, os 5, dos 5 ao 10, são as obras nossas para o próximo. É uma vida de Deus para o próximo. E os 5 primeiros é reverência ao Senhor, estar na casa de Deus adorando, glorificando. Aleluias. Isso, irmãos, é fazer a obra do Senhor. Isso, irmãos, é você estar na casa de Deus em espírito, para quando você for interceder uma pessoa, irmãos, você ali, Deus te revelar sobre aquela pessoa. Não é fazer automático, irmãos, sem Deus colocar no teu coração. Se você falar algo, irmãos, porque às vezes você pode falar uma coisa, outro pode falar outra. Então você precisa estar no espírito, para você não trazer confusão para a vida de ninguém. Então que as obras sejam vistas em você, que as obras de Deus sejam vistas no teu andar, nos teus filhos, no teu caminhar, no teu trabalho. É fácil, irmão? Não, não é fácil. Aleluias. Mas se aprofundarmos na presença de Deus, Deus vai nos dar as estratégias. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque a unidade tem diferença de rivalidade. Se você tiver em Cristo, você vai ter unidade com o teu irmão. Se você não tiver, irmãos, em Cristo totalmente, misturando as coisas um pouquinho, você vai ter rivalidade com o teu irmão. O Luiz Hermínio falou isso, e eu falei: meu Deus, rivalidade, você quer descobrir a vida do irmão, para saber o que ele está fazendo, o que ele é, o que ele faz, onde é que ele trabalha, para que você entrar num confronto ali, numa rivalidade. E a unidade, você quer cobrir o seu irmão com as coisas de Deus, com oração. Irmãos, que tremendo, irmãos. Como que você está na casa de Deus e aprofundar na palavra de Deus é gostoso por causa disso. Vem coisas maravilhosas e viver o sobrenatural de Deus, como o pastor fala sempre aqui. Se não for para viver o sobrenatural de Deus, se não for para buscar isso intensamente, por isso que nós estamos iniciando um ano, irmãos. Coloca no seu coração um ano de mais de Deus, um ano de mais busca, um ano de organização, um ano de reverência, um ano de ouvir mais, falar menos, um ano de se portar mais, melhor para o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento, colocasse a mão no seu coração e falasse para o Senhor assim: Senhor, eu já estou na casa de Deus. Gostaria que o Cristo colocasse um louvor, tá? Que o louvor que o Senhor colocar no seu coração, mas que nessa noite você pode dizer assim para o Senhor: Senhor, eu aceitei o Senhor como único suficiente e Salvador da minha vida. Talvez eu vim para o Senhor, mas talvez eu já não estou mais no primeiro amor. Talvez eu vim para o Senhor, mas eu também ainda não estou fazendo o melhor para o Senhor. Talvez eu já pensei que eu nasci de novo, e Jesus está dizendo para nós que nós nascemos a todo momento de novo para Ele, que nós venhamos a nascer a todo momento, um nascimento no Espírito, para que nossa vida não venha a ser mais controlada pelo Espírito, pela carne, mas sim pelo Espírito. Fale com Deus nesse momento: Senhor, eu quero começar um ano diferente, eu quero sair dessa zona de conforto, eu quero sair desse lugar de murmuração, desse lugar de reclamação, eu quero sair desse lugar onde ainda
a minha satisfação está em coisas da terra. Ainda o meu maior desejo é estar em lugares do que estar na casa do Pai. Vai falando para o Senhor: Senhor, tira tudo de mim. Tira tudo que ainda me faz afastar da presença do Senhor. Tira tudo que ainda me faz ainda não ser um servo, mesmo ainda estando fazendo a obra do Senhor, tendo um cargo, tendo um ministério na casa do Pai. Senhor, nessa noite, eu quero mais de Ti. Amém? Glórias a Deus.